Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Vê-se a natureza audaciosa das ações de Muad'Dib, no fato de que ele sabia desde o início para onde estava indo e, no entanto, nunca se desviou do caminho. Deixou isso claro quando falou: "Digo-lhes que chego agora à minha provação, quando ficará demonstrado que sou servo supremo." E assim, ele entretece todos em um, para que tanto amigos quanto inimigos possam adorá-lo. É por esse motivo, e só por esse motivo, que seus apóstolos rezavam: "Senhor, salve-nos dos outros caminhos que Muad'Dib cobriu com as águas de sua vida." Só é possível imaginar esses outros caminhos com a mais profunda aversão. Excerto de Dioyan Eldin, Livro do Julgamento. Saudações, Framing, aqui Pascoal Naib. E aqui, piloto da guilda, pronto para mais um episódio, Hildon Oliver. Lembrando a vocês que sou a fumaça que bane o sono à noite. E aqui é a Juliana, mais uma vez. E só porque não conseguimos imaginar uma coisa, não significa que podemos excluí-la da realidade. Bem-vindos a Arax e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Saudações, caro ouvinte do DunaCast. Estamos em contagem regressiva da análise do livro Messias de Duna. Já estamos analisando o 15º capítulo de 25 ao todo. Está sendo uma experiência incrível e fica melhor ainda com as mensagens e feedbacks que você, caro ouvinte, manda para nossas redes sociais. Vocês são nosso melange, nosso combustível para falar desse universo incrível criado por Frank Herbert. Mas, como sempre digo, essas análises não seriam especiais sem os nossos convidados. Eu necessito fazer meu cafezinho Framing salivado e repartir com meus companheiros de set. Começo sempre por ele, nosso navegador, editor, que para se preparar melhor para as viagens espaciais, está se transformando em outro ser, conhecido como crossfiteiro espacial, com seus shakes de melange. Ele, Hildo Marombado Oliver. I'm sexy and I know it. Rapaz, quero dizer que eu, inclusive, comprei um shake novo, que parece uma coloração meio melange mesmo. Gente, prazer estar aqui mais uma vez. Papo maravilhoso. Eu sempre fico atento para saber o que o Pascoal preparou. Ele sempre me surpreende. Para completar nosso time, temos a segunda participação dela aqui no DunaCast. Mais uma Bene Gesserit, uma reverenda madre com conexões com a escola Suk, onde presta apoio com suas outras memórias à biblioteca interior de outras irmãs Bene Gesserit, Juliana Almeida. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo. E olha, as apresentações do Hildon são fantásticas. A do cabelo, eu imaginei ele correndo em câmera lenta e o cabelo balançando ao vento.
Pascoal sempre Muito. nos surpreende, né? A do cabelo fez sucesso. Todo mundo gostou. Ah, Mas olha só. a diga. verdade é, para que vocês também melhorem a visualização, né, de vocês, é tudo verdade. Verdade. E um pouco mais. E um pouco mais. Como já é de costume, vamos primeiro fazer uma breve recapitulação do episódio 14, Minha Sirraia. Grande Hildon, o capítulo 14, a gente teve aquela retrospectiva em que Paul estava se exercitando com o Gola, né? Uhum. O Hate, o Momoa. Momoa. E ele estava fazendo isso porque a Shani, ela tinha passado mal e estava numa clínica lá, médica, uma clínica Suck, que a Juliana até dá apoio lá, e estava tentando ver como é que estava a saúde dela, né? Então ele estava meio que preocupado. E aí a gente vê que ele tá com a visão dele totalmente embaçada, não consegue mais prever o futuro, né? Isso. Mas não consegue mais, né? Mas a gente vê aqui que quando a Shani chega, ela chega com aquele olhar meigo de matar a sua personagem preferida, a Irula, a Megera Chorona. Vou matá-la. Vou matá-la. E aí a gente vê, né, o Paul tentando conversar, que ela não fica assim, e o tio Frank Herbert acaba apertando o nosso coração, porque a gente descobre aqui que o Paul fala que, no pensamento, claro, não fala pra ela, mas ele não vai matar ninguém, e pensou, Irula prolongou sua vida, querida. Para você, a hora do parto é a hora da morte. Isso. Que tio Frank maldoso. Ele é engraçado que a gente vem de vários capítulos em que Paul tá sem domínio de nada, né? E isso é doloroso, a gente vê o que Paul se torna, né? A gente ainda tá com muito fresco na memória o momento em que ele vai na Cracolândia de Melange, né? E nesse capítulo em específico, parece que o Paul conseguiu ter algum controle e uma aceitação. Ao mesmo tempo que ele ainda, mesmo tendo a esperança por ter a visão turva, né? Parece um momento de Paul mais sóbrio e sombrio também, né? Ele até se conecta com o frugal, com o básico, né? Com o que ele sabe lidar, que é a luta corpo a corpo. É ter justamente aquela luta que ele não teve no passado com o Duncan. É tipo, não sei como lidar com isso, vou fazer algo mundano, algo normal, algo que eu tenha total controle sobre, né? Como se fosse um ritual de aceitação. É triste, né? É um capítulo que termina com uma pancada, né, pra gente. Não, eu acho esse capítulo 14, né? Ele é muito bonito. A primeira vez que eu li o livro, que eu li o Messias, o Messias me incomodou muito porque eu tive aquela impressão de que o Paul tinha aceitado muito fácil. Sim. Tudo aquilo que ia acontecer com ele, sabe? Eu falei, gente, reage, homem, pelo amor de Deus. A gente não vê nenhum momento de reação do Paul, né, Juliana? Mas aí depois, quando você avança no livro, aí você fala, ele tá fazendo o que ele pode. E aí eu lembrei muito das crônicas saxônicas, que lá nos primeiros episódios, alguém mencionou, não lembro quem, porque o Trader fala, né? O destino é inexorável. Essa será a minha próxima tatuagem, né? Que é o Niango Saxão. O The World Beat for Ahead, né? Que é o destino é inexorável. E é uma coisa que é o que tá no Messias. O destino é inexorável. Não adianta querer lutar, porque se ele não segue esse caminho, a opção é pior pra ele, né? Mas eu só percebi isso na segunda leitura. A primeira leitura eu terminei o livro e falei assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, não aceita tudo sentado do homem. Chorão, né? No caso, a gente até, em vez de ser a Megera Chorona, que é a Irula, a gente também pode dizer, é o Megero Chorão, sai dessa também. Menino Paul! Menino Paul. E acho que aqui é o ponto de virar. Sim. Porque é como se ele, a gente tava vendo, né? Ele vai pro algo que ele tem controle, mas mais como se fosse um ritual, né? Um ritual de, ok, deixa eu montar esse quebra-cabeça de 12 peças
pra eu conseguir montar esse 1000 depois, né? Uhum. É complicado. E também a gente vê aqui na conversa com a Shani que ela não gosta, né, do Paul estar se exercitando com o Gola, porque realmente deve ser uma coisa estranha. E aí a gente entende toda essa questão da precaução com o Gola, que a gente já viu aqui em vários momentos no livro, ele se desliga e às vezes fica rindo sozinho, parece, né, uma coisa meio estranha, aqueles olhos metálicos. Então, mas Tá na pedra, né? só quem é isso, né? Quem é ele, né? Um filósofo que é muito até o Hildo comentou uma coisa muito interessante, porque os Tleilaxu acrescentaram ele ser um filósofo e um mentate, coisa que o Duncan original não era. Então o Paul não conhece essas duas pessoas. Mas aqui na conversa com a Shani, em determinado momento ele começa a pressionar o Gola, né? Começa a falar mais do Duncan. E em um determinado momento a Shani olha pro Paul e fala: aquele é o Duncan Idaho, né? Aquele é o Duncan. Isso. É aquele homem que você conheceu. E eu acho tão bonito isso, né? Porque ela consegue perceber, né? Diante de todas essas camadas que o hate, né? Que o Gola está. Ela percebe. E a gente até falou, eu até comentei no final, que ali a gente vê duas gestações, né? A de Shani, com uma criança que ninguém sabe o que é que vai ser, uma criança que está drenando a energia vital dela, precisa consumir uma quantidade absurda de melange para essa criança sobreviver. E o Gola, o Hate, ele tá na gestação do Duncan. Quando é que vai nascer o Duncan? Quando é que vai novamente? Isso. E o engraçado é que o Paul faz o que o Citali queria que o Edric fizesse, né? Ele começa a pressionar para despertar o Duncan. Isso, exato. E assim, e são dois nascimentos que podem ser mortais, né? Então, assim, então é vida e morte ali, o tempo inteiro, né? Então, assim, muito, muito legal, muito bonito. E a Shani, eu acho um personagem incrível, sempre gostei. Com certeza. E no caso, a gente tendo a Zendaya interpretando, é uma coisa assim que ganha um contorno maior. Eu sempre disse que quando o Villeneuve escalou o Timothée Chalamet, eu ainda fiquei um pouquinho preocupado. Mas depois de assistir a Zendaya naquela série, meu Deus, que tá falhando aqui a memória agora, que ela ganhou até o Emmy, 2 Emmy. Euforia. Euforia, gente, eu não tive medo. Ali eu disse, não, pode vir, minha filha. Eu tive mais fé. Ela entrega. Entrega. Então, assim, tá muito bem, tá muito legal. E eu acho que esses foram os pontos principais. E aquele apertinho no coração do tio Frank Herbert, que fez escola. Cara, eu quero muito que Duna, a segunda parte de Duna seja um sucesso, porque eu quero muito ver o Messias de Duna ser adaptado, cara, sabe? Porque ele já tinha se tornado... Foi engraçado, eu tive também a mesma problemática quando eu li a primeira vez. E a gente vem de um Duna, que é um épico, né? Um baita de um épico sci-fi, grandioso, com referência de tudo. E quando a gente pega o Messias, ele é um livro menor, não apenas em tamanho, mas ele é um livro que todas as problemáticas são muito mais contidas. Mas hoje em dia, ele é meu livro favorito, porque as tramas dentro de tramas, os planos dentro de planos são tão minuciosos, né? A gente tem um herói caído, né? Queira ou não queira, apesar de Paul estar num ponto de ser o imperador, ele tá numa derrocada absurda, né? O Gola sabe disso, o novo Duncan sabe disso. Então eu quero muito ver esse livro adaptado no cinema. O Villeneuve também tá ansioso, disse que vai esperar o Timothée ficar mais velhinho, ele criar rastros de areia, lembra, Hildo? Isso, cara, eu acho isso. As rugas são os rastros de areia do Timothée, ou então ele faz lá com a cola plástica lá, faz uma... acelera isso aí, porque o Timothée Chalamet é o típico que nunca vai... Eu acho que esse menino não vai envelhecer tão cedo, cara. Ele vai ser tipo o Tobey Maguire. É o De Volta para o Futuro? Não, o Tobey Maguire fez o Homem-Aranha. Não envelhece. Não, é que acontece, o Tobey Maguire, ele passou muito tempo, por exemplo, quando ele fez o Homem-Aranha, ele já tinha mais de 30. E assim, ele passou muito tempo com essa cara. Quando envelhece, também vira uma muxumbinha como ele tá agora. Um maracujazinho de gaveta. Aquele pescoçozinho assim, sabe? Igual o pescoço de galo.
O Keanu Reeves também não envelhece. O homem se mantém. Eu acho que o Messias é difícil de adaptar. Não, vamos ter fé. Será? Vamos ter fé, vai dar certo. Vamos ter fé em Shai Hulud. Eu só sei que eu tô ouvindo essa segunda temporada, e sou igual você. Em tudo eu vejo tudo, tá? Eu tava lendo Todos os Pássaros no Céu, aí tem uma parte que o menino constrói um supercomputador, e aí ele fala, eu preciso despertar a consciência do meu computador. E aí ele começa a pressionar com perguntas pra ver se o computador ganha consciência. Que é o que o Edric foi ordenado a fazer com Gola, né? Sim. É verdade. E o que o Paul também tá. O Paul também tá fazendo aí, do lado quando dele. você tava falando da temporada, no episódio da Epidemia Mental, e você tava falando de que as pessoas querem alguém pra mandar nelas, eu li recentemente O Poder, da Naomi Alderman. Caraca. E no final do livro, ela fala isso e cita a Bíblia pra falar da história das pessoas. Nós queremos um rei, mas o rei vai mandar em você. Vai pegar parte da sua profissão. Não importa, a gente quer um rei. Esse livro também é sensacional. Até pode ser uma das dicas no nosso quadro. Que, né, finalizada aqui a nossa recapitulação, né, desse capítulo sensacional, vamos para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon. Opa! Vamos aqui para mais uma conversa, né? Notícias do Império. E sobre o filme, eu tenho uma novidade. Opa, os seus olheiros, os seus passarinhos, né? Porque você tá igual o Varys. Na realidade, a novidade é que o Villeneuve, mais uma vez, conseguiu barrar todo mundo. Nossa Senhora! Não passa nada. Impressionante. Não tem um espião Harkonnen, Sardaukar, nada. Não consegue passar essa linha de defesa. Que absurdo. E a gente só sabe que as gravações continuam. Na última vez ainda teve até uns vazamentos de... Gente, a gente tinha vazamento de fotos de fumaça. Pra tu ver o nível de ansiedade que a gente tava, a gente divulgava nas redes sociais, antes do filme, fotos de fumaça roxa. Aí começavam as teorias por que a fumaça era roxa. Que assim, o desespero pra saber o que era do filme. E dessa vez nem fumaça, nem a branca, nem a preta do Papa, nada. Não sai nada. A preta do Papa. Sai nada, a gente não tem nenhuma notícia, assim, mas só sabe que continua. Daqui a pouco eles vão viajar lá ali pra Wadhun, né? Pra o deserto. Mas por enquanto isso. Mas Hildo, eu queria que você aí... Eu mandei pra você, Hildo, antes da gente falar das nossas pitadas de melange, né? Eu vou dar apenas hoje uma indicação. A nossa convidada, a Juliana, vai ser 2. E aí você também, não sei se você tem 1 ou 2, mas... Só uma. Eu queria que você lesse aquele e-mail. Você fala cara, que a gente é antigo, não usa e-mail, mas recebemos o e-mail. Né? Eu fico feliz. Manda e-mails, eu fico feliz. Cara, olha, é o seguinte, em primeiro lugar, eu quero agradecer o envio do e-mail. E o Pascoal não me mandou o nome da pessoa. Não vai ser problema. Eu vou ler e o Pascoal vai falar de quem e você que vai saber agora, né? Cara, que meio gostoso, vamos lá. Bom dia, Pascoal e Hildon. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você. Estou adorando o novo quadro do Dicas que vocês criaram no podcast. No episódio 13, ouvi 2 dicas que adoro. Battlestar Galactica, né? Ele falou que é uma das ficções favoritas dele, inclusive da minha também. Gosto da série dos anos 70. E dos anos 2000 deram um show de roteiro, melhorando muito o conteúdo. Tem os livros originais, eu sou louco por esses livros, eu nunca li. Isso eu dizendo, nunca li. Tem os livros originais também que são muito bons. Só discordei do colega que comentou dizendo que se passa no futuro. Então,
que deram a dica, nesse momento a gente não falou mais, não abrangeu mais, né? Principalmente sobre porque era o episódio final. Então isso é algo que eu, Pascoal, a gente tá com as ideias e a gente vai falar. Então eu vou até cortar essa partezinha aqui do e-mail pra não ser um baita podcast. E eu até falo no episódio, né? Olha, eu tenho as minhas opiniões sobre o último episódio, que ele falou que não gostava, né? Quem foi que foi o Daniel ou foi o Rogério? Foi o Rogério, né, que falou? Isso, foi o Rogério. E eu tenho muita força pra defender esse último episódio, mas isso a gente vai fazer em outro momento, em outra possibilidade. Eu tô achando que você é igualzinho a mim, defendendo o último episódio de Lost. Eu defendo, mas a gente vai falar isso em outro momento. E ele pega e manda aqui também, né? E o que falar de Better Call Saul? Que série deliciosa, concordo demais. Bob Odenkirk e Rand Shanahan deram um show. Ele melhorou muito o advogado Saul Goodman, né? E humanizou o personagem, concordo demais, dando esse background excelente pra ele, concordo demais. 2 dicas fantásticas, fora as demais que venham tomando nota pra conhecer também. E se permitirem uma dica... eu coloquei o nome dele, né? Tá aqui, ó. Pronto, vou já pegar aqui, pronto. E se me permitirem uma dica, que tem o mesmo peso, né, de Frank Herbert, é o escritor Arthur C. Clarke. Sim, gente, eu tô até relendo muitas coisas do Sir Clarke, que eu quero trazer aqui pra vocês. E vou terminar com o e-mail deles de finalizar, né? Especialmente a série Rama. Adoro a série Rama, né? São 4 livros, está no meu top 5 fácil. E como houveram notícias de que o Denis Villeneuve irá refilmar o primeiro livro, eu também quero. A ansiedade está um pouquinho alta. Um abraço e parabéns pelo trabalho feito com qualidade, sempre deixando as discussões em um tom leve e gostoso de acompanhar. Gostoso. Isso aqui foi o... Gostoso. E Delbrando Cortonese. Cortonese, tem que falar fazendo a mãozinha, italiano. Delbrando, muito obrigado por esse e-mail fantástico. Mais uma vez, eu não vou comentar sobre o lance que você falou aqui de Battlestar, porque eu tenho todos os argumentos para defender esse último episódio, e também o de Lost, também tenho todos os argumentos. Eu e Pascoal, vamos nessa de mãos dadas. Igual defendendo a Jéssica. Igual defendendo Jéssica, cara. E assim, eu tô adorando o quadro. Eu queria até trazer aqui uma ideia, ver se vocês gostam também, de que a gente faça postagens, né? O Pascoal, né? O Romano mais trabalha com a verdade, que a gente faça postagem com essas dicas, né, Pascoal? Não existe coincidência, existe sincronicidade. Eu estava pensando isso, sério, pensando assim. As pessoas estão dando as dicas, seria interessante eu colocar uma... Isso, dica da semana. Vai dar certo. E outra coisa, viu, Pascoal? Esse quadro tá sendo maravilhoso pra mim, porque tá me desafiando a ler determinadas coisas, procurar. Eu leio bastante, óbvio, né? Mas eu tô dizendo assim, eu já tô sempre lendo, pensando na dica da semana. E, cara, nas nossas pitadas de melange, já vou puxar aqui o gancho, já vou trazer o meu. Que era um livro que eu por puro, sabe, displicência, você acaba não terminando de ler. Aí eu peguei, tô relendo ele de novo, até porque eu não lembrava de muita coisa. E eu, inclusive, quero trazer uma dica dentro da dica, que é o vídeo da Sora, nossa companheira aqui do Central Pandora de episódios. Inclusive, foi do episódio da semana passada. Sora, um abraço, um cheiro. O pessoal do Central Pandora, que é fantástico. Sigam e vejam os vídeos do Central Pandora. Que é justamente o vídeo que eles falam sobre a Guerra do Velho. E eu tô relendo a Guerra do Velho, finalmente. E até mesmo para me desafiar, Pascoal, porque eu não tenho... Só pra dizer, eu tô com inveja. Como é que tu consegue ler? Eu sou tão lento. Eu tô só aqui te ouvindo, é a inveja, assim, subindo ao nível estratosférico. Que absurdo, rapaz. Porque, inclusive, eu quero também aproveitar o gancho para falar dos nossos amigos, parceiros, já participaram aqui de episódios e fizeram uma postagem linda que me emocionei, que é o pessoal da editora Aleph, né? Sim. Que, inclusive, eles anunciaram o box, né, da primeira trilogia da Guerra do Velho, que o primeiro, a Guerra do Velho, é o primeiro livro do John Skousen, né, que foi publicado, se eu não me engano, em 2005, e ele é um dos maiores autores dessa nova ficção. Um cara que ele é muito influenciado por Tropas Estelares, que é um filme que eu acho divertidíssimo, e a linguagem da Guerra do Velho tem muito disso, apesar de ser um sci-fi, com todas as problemáticas, né, a densidade que um sci-fi nos traz, ele também tem muito humor, tem muita leveza, né?
E uma coisa que eu curto demais na Guerra do Velho, que eu tinha esquecido, que eu achava isso interessantíssimo, é que a Guerra do Velho ele aborda justamente a perda, a morte. A gente tem dificuldade de falar sobre envelhecer, né? É feio envelhecer, né? Nossa sociedade, ela trata o envelhecimento como algo feio, algo triste. E quanto na Guerra do Velho, o Scouse, ele trabalha com a experiência, né? Como é importante a gente dar atenção também, sabe? E facilmente trocaria todo meu corpo por próteses e equipamentos e sangues biotécnicos para ter uma vida melhor, mesmo que fosse para lutar contra alienígenas absurdos em planetas que a gente precisa dominar. Legal. Fantástico. E aproveitem lá, gente, que os nossos parceiros da Aleph estão com esse box fantástico. Inclusive, Aleph, se quiser me mandar, eu só tenho o primeiro livro, né? Não, e só também mandando um cheiro aqui pro pessoal da Aleph, que a gente eu fiquei muito colocou feliz, lá cara, com a o postagem episódio, né? E logo em seguida eles já estamos indo escutar, então o pessoal da Aleph é a parceria aqui sempre com o DunaCast. Em breve, novidades, a gente tá segredinhos. Grande Rildo, qual é a outra, Rildo? Tem a do... Não, hoje eu só vou trazer a Guerra do Velho. Velho, né, pra que vocês acompanharem. E se você... E lógico, o vídeo do Central Pandora e todos os outros vídeos do Central Pandora, óbvio, né? Se fosse você me deixar mais irritado aí com essa fique tranquilo. Agora, por que também que eu tô trazendo a Guerra do Velho? Pelo me incentivar a ler, inclusive atrás que é uma trilogia, gente. E para que a Aleph venda muito da Guerra do Velho, para que eles tragam os outros livros, né? Porque essa é só a primeira trilogia. O John Scouse, ele trabalhou mais coisas, se eu não me engano, mais uns 3 ou foram 4 livros, foram alguns contos, alguns outros livros ambientados no universo, então eu quero ler todos. Então vamos atrás da Guerra do Velho. Nossa, a Aleph tá com edições maravilhosas, né? Dá vontade de ter só pra enfrentar. Porque, gente, as capas estão lindas, é verdade. Eu vou deixar a Juliana por último, porque ela vai ter as duas dicas culturais dela. A minha vai ser mais tranquila, mais light, vai ter, inclusive o Rio vai até colocar depois um tantinho. Eu vou falar de uma banda, cara, uma banda de indie, tá? Um indie pop, Belle and Sebastian. Cara, Belle and Sebastian é a banda da minha vida. Assim, eu ouço Belle and Sebastian religiosamente todo o dia. Não tem um dia que eu não ouço. E eu não enjoo. Eu não enjoo das músicas. Tenho a minha listinha no Spotify, coloco. Todo dia que eu não vou dormir, eu durmo ouvindo Belle and Sebastian, que é essa banda de pop, de indie pop escocesa. Muito, muito, muito lindo. O ritmo muito agradável, as letras muito, muito legais. A questão... as melodias são delicadas, são cativantes, fala sobre sentimentos, né? Eles estão aí desde 96, que eles se estrearam com o disco da época, né? Eu acho que era CD, o Tiger Milk, que é muito legal. Então, assim, eu vou depois pedir pro Rio colocar um trechinho de uma música que eu gosto, e aí vocês depois vão pesquisar e vão curtir Belle and Sebastian. Essa é a minha dica modesta, já que eu não tenho tempo para ler, eu não consigo ler como o Rio, dessa quantidade absurda de livros, eu sou lento. Cara, eu sou lento mesmo, e não, eu reconheço, eu gostaria de fazer uma leitura mais rápida, mas eu sou muito lento, então assim, é complicado eu conseguir colocar muitas coisas ao mesmo tempo. Sleep a little more if you want to, but restlessness has seized me now, it's true. I could watch the dreams flicker in your eyes, lying here asleep on a sunbeam. I wonder if you realize you fascinate me so. Então, minha dica hoje é musical. E aí eu passo agora a vez para as pitadas de melange, duas dicas da Juliana Almeida. O que é que você pode passar aí para nossos ouvintes? Olha, a minha primeira dica, até inspirada nas compras de board game. Qual? É o board game Duna, um jogo de conquista e diplomacia. Peraí, Juliana, antes de você continuar, Juliana, eu quero só dizer que eu e o Rildo tivemos um vislumbre do local onde a Juliana está nesse momento. Ela está... Sabe aquela grande muralha do Game of Thrones lá do norte que impedia
que impedia os mortos passarem. Gente, ela tem uma muralha de board game na mesma proporção ali, nesse quarto que ela está aqui conversando com a gente. Tem sim, tem Mas sim. continue, Juliano, falando do Duna Império, por favor. É o Duna, um jogo de conquista e diplomacia, não é o Império. É um outro que é de conquista diária. Ah, sim, sim. O Império a verdade. gente ainda não. Vai sair, tá chegando. Mas é um Verdade. jogo. Diplomacia não tem muito, não, tá? Só pra avisar, assim, o diplomacia tá lá pra completar o nome, eu acho. É só sangue e morte? É mais conquista, batalha, você também minera o melange, a especiaria, tem a Coriolis, que corre o mapa durante o jogo inteiro. E é um jogo muito divertido. A gente jogou aqui, jogou com os amigos também. E é um jogo, ele não é muito longo, as regras, elas são relativamente... E você se diverte muito mesmo. É um jogo que eu recomendo bastante. Ele tem as facções dos Fremen, os Harkonnen, o Império e os Atreides. Eu joguei com os Harkonnen. E o Império... Ah, olha aí, Hildo. Pois é, né? Olha aí, E o Império aí. ganhou, Nada. porque eu e os Atreides ficamos nos batendo e o Império Vocês morreram abraçados, literalmente, enquanto... foi. Olha só, eu tenho esse jogo. Eu tenho o Duna Império importado, eu tenho esse de diplomacia, eu tenho aquele outro menorzinho. Eu tenho todos, mas eu não sei jogar nenhum, gente. Eu só tô aqui, olho pras cartas, eu acho lindo, aí fico passando. Sabe Não, realmente. quando você tá igual o Gollum, você fica olhando pro meu precioso? My precious. Eu só fico ali só balizando e com a pena de jogar, porque vai desgastar as cartas. Eu tenho que comprar alguma proteçãozinha. Talvez eu tenha que comprar um jogo pra jogar e um jogo pra ficar olhando na estante. É mais ou menos isso. Viva as cartas, elas ficam boas aqui em casa, a gente viva tudo. Tem uns envelopinhos. Isso. Então, excelente primeira dica. Depois a Juliana vai me ensinar a jogar. E qual é a sua segunda dica, Juliana? A minha segunda dica é um livro que eu li recentemente. Sinceramente, eu amei o livro, eu me apaixonei tanto que eu já dei de presente 2 deles, já comprei o terceiro pra dar também. É um livro chamado A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. É um livro que fala de saúde mental também. Mas ele é assim, a Biblioteca da Meia-Noite é um lugar para onde você vai entre a vida e a morte. E lá você pode ver suas outras vidas, como se existisse um multiverso. E ele faz a gente refletir muito sobre as nossas escolhas, porque em cada vida você faz uma escolha, você vai abrindo caminhos cada escolha que você faz. E aí você começa a pensar se essa escolha eu fiz por mim ou porque eu fui pressionado por outra pessoa. Eu fiz por mim, eu fiz isso para agradar o outro. E é um livro lindo, é um livro muito bonito. Assim, o começo dele, para quem tá com algum problema de depressão, ansiedade, é bom ficar com aviso de alerta de gatilho, né? Porque tem isso. É um livro que o autor escreveu quando ele estava passando por depressão. Foi um livro que ajudou a ele se curar, junto com a terapia e o tratamento médico também. E é um livro que faz muita gente refletir isso, sabe? As nossas escolhas conhecendo essas vidas paralelas que existem em universos. Muito boa dica, Johnny. Eu quero até compartilhar, você falando sobre essa questão de saúde mental, e o Hiro também é uma coisa legal. Legal não, né? É importante de conhecer. Que foi feita agora uma pesquisa recente e a preocupação com a saúde mental, foi essa semana que saiu essa pesquisa, ultrapassa a preocupação com câncer pela primeira vez no mundo. Então, para você ver como a questão, depois da pandemia, né? Afetou muito as pessoas, afetou todos nós, ninguém escapou disso. Sim. Né? Não, ninguém. Eu tenho muita... eu fico pensando, né? Parece que as pessoas só se importam com os outros em Setembro Amarelo, né? Então, acho importante a gente conversar sobre isso, sobre os assuntos que são super delicados, sim, eu mesmo. E eu falo isso com muita tranquilidade, até que é para as pessoas saberem que não é tabu. Eu sofro de depressão e ansiedade, já um tratamento desde 2019,
Hoje em dia, quase não utilizo mais medicação, mas vou na terapia, tenho um acompanhamento psiquiátrico quando existe necessidade de alguma crise, então não tem nenhum problema, gente. A gente vive uma sociedade muito, muito doente, né? A gente tá muito doente. E cada vez, pelo fato de a gente não falar sobre isso, não conversar sobre isso e não procurar ajuda, principalmente procurar ajuda. Aquele amigo, né, que ouve a gente, ele não é especialista, ele no máximo ele vai ouvir a gente. Então não tenho vergonha. Eu tinha vergonha, cara, de falar, eu tinha vergonha. Eu morava com um amigo meu, eu tinha vergonha que ele Sim. visse o motoqueiro deixar uma medicação, por exemplo, né? Hoje em dia eu trato isso com muita tranquilidade, conversei até com minha família sobre. E então é isso, gente. Se cuidem, não apenas em setembro, né? Não cuidem dos seus apenas em setembro. Não lembrem que existe essa problemática seríssima e pesada apenas E a- em setembro. E a pandemia bagunçou todo mundo. Eu mesmo tive Todo crise mundo. de A ansiedade. pandemia é esse Eu governo achava que eu tava escroto. morrendo. Aí agora eu tô me Que cuidando. bom. Sim, a gente precisa se cuidar. Se cuidem também. E sempre que for assistir, ver algum material que possa, né, trazer esses gatilhos, só aquele cuidado. Uhum. Às vezes a gente vê assim, não, eu não tô pronto pra isso agora. Então, Tem por isso problema. até que eu avisei, Guarda. assim, tipo, Achei até massa, uma achei massa, colega Júlio. minha levou o Uhum. livro pra veia. E a gente conversa aqui. Porque é muito importante. Esse livro, pra mim, ele me Boa. tocou muito. Por isso que eu Show tô de dando bola, ele de gente. presente. Então, vamos Muito finalizando bom, o muito nosso bom, muito quadro semanal de notícias do Império, né? E vamos partir então para a análise desse capítulo 15. E temos, claro, aqui nesse capítulo 15, um dos personagens preferidos do Hildon, que é o Seitele, o Joker. Então, vamos para a análise do capítulo 15. Grande Hildon e Juliana, vamos finalmente para essa análise do capítulo 15. Como tá passando rápido, Hildon? Faltam Tá, 10. Depois desse, mais 10 capítulos, acaba o livro, né? tá. O livro já tá. Passamos da metade dele já. Já passamos da metade e as coisas começam, a gente nota que as coisas começam a acelerar, Isso. mas a gente mais uma vez sempre começa conversando. Você fez uma leitura inicial desse excerto, como sempre, de forma. Até quero saber como é que você pronunciou aqui o Julian Eldin, que é o livro do julgamento, né? Que no início aqui a gente vê como está falando aqui, um livro do julgamento, é um livro religioso, né? E é um livro que fala sobre Muad'Dib, né? Que ele disse que Muad'Dib falou: digo-lhes que chego agora a minha aprovação, quando ficará demonstrado que eu sou o servo supremo. Isso aqui é bem aquele negócio, Rildo, do discípulo que o mestre morreu, aí o cara escreve o que ele quer, Isso. aumenta. Nunca falou isso. Nunca falou isso, e aí ele colocou essa situação. Né? Não. É por isso assim, cara, os últimos excertos do Gola são muito mais reais, né? São muito mais na carne. Sim. Até mesmo quando ele reclama, né? Você consegue ouvir a voz de Muad'Dib reclamando, de Paul reclamando, né? Na verdade, isso aqui parece o Corba falando. Isso aqui é coisa de Corba, mano. Isso aqui é coisa desses conservadores, rapaz. Gente, eu não suporto Corba. Ninguém suporta ele, que nojento. E o legal é que ele continua falando assim, é assim que ele entretece, né, entrelaça todos em um, para que tanto amigos quanto inimigos possam adorá-lo. É por esse motivo e só por esse motivo que seus apóstolos rezavam: Senhor, salva-nos dos outros caminhos que Muad'Dib cobriu com as águas de sua vida. Mas realmente é aquela galera fanática religiosa, gritando e dizendo que o Muad'Dib salve. E o Muad'Dib, nesse momento aqui, muito provavelmente morto, né? Porque é um livro que fala do que ele fez, né? Do que ele se entregou, foi uma provação, né? Que ele uniu todos os amigos e inimigos diante da... Parece muito também, né? Lembra muito a questão do cristianismo, né? No sentido do sacrifício de Jesus Cristo, né? Para poder fazer com que os pecados das pessoas fossem pagos, né? Pelo pecado original de Adão e Eva. Então,
é muito nessa metalinguagem religiosa de sacrifício, salvação e fanatismo religioso, né? Porque assim, uma coisa é você ter a sua religiosidade, sua espiritualidade, outra coisa é você usar a sua religiosidade para impor sua ideia, e não é mais religião, sua ideologia para outra pessoa. Então é mais ou menos o que aconteceu com os Fremen, né? Com os Fremen e com esse culto exagerado, sem noção do Muad'Dib. Mas, continuando aqui, a gente vai conversando aqui, trocando ideias com o Hildo e com a Juliana. Olha só, Hildo, eu tô achando que o seu personagem preferido, o nosso Joker, né, o nosso Coringa do universo de Duna, que é o Seitele, ele é o cara que tá movendo as peças sozinho. Ele tá carregando a conspiração nas costas. A gente já falou sobre isso, né? Ele é o cara que tá se colocando nos lugares mais problemáticos, né? Se desafiando. E ele acha que tá enganando o Paul, né? Nesse capítulo. Isso aqui é legal, porque assim, o Seitele, ele é o cara... Muito bom, bicho. Ele é o cara que, como eu falei, ele tá ali diretamente... ele vai falar diretamente com o dono da bagaceira. Aqui no Ceará tem esse provérbio, com o dono da bagaça toda, né? com o Lisan Al-Gaib, o Mahdi, o Kwisatz Haderach, o Duque Atreides, que é o Paul Muad'Dib. Então ele... Sim. Agora, olha só que interessante. No capítulo que ele conversou com Edric, né, do Epidemia Mental, ele vai forçando o Edric a conversar com o Gola para poder pressionar pro Gola dar uma doida lá no Gola e ele fazer o que tem que fazer. Isso. E aqui ele tá indo diretamente pro Imperador. Então, assim, é um pouco controverso. Se ele tem acesso até mesmo ao Imperador, ele poderia ter acesso muito facilmente ao Gola. Então, o que nota-se é que o Edric, que o Seitele, ele tem o seu próprio plano, Hildo. Ele não tá seguindo o plano da conspiração, não. A gente percebe justamente isso, porque eu acho que o próprio... o capítulo anterior, onde ele teve o estresse, né? No caso, não foi o capítulo 12, né? Onde ele teve aquele estresse com o Edric, de dizer assim, cara, eu tô nisso aqui, eu tô movimentando todas as peças, a tua madre, Reverenda Gaius, mano, já tá com os planos dela, e ele tá tipo assim, pô, eu tô me colocando aqui e tô me ferrando direto, não, porra, agora eu vou tomar a frente, né? Como você mesmo falou, a gente parece ter o entendimento de que só ele tá realmente buscando, só ele tá comprometido com a revolução, né, cara? Isso é muito triste, bicho, assim, porque ele é um pessoa, eu gosto demais dele, apesar dos planos dele serem terríveis, eu quero que dê certo. Mas, Hildo, eu vejo assim, que ele não vai falar direto com o Gola, que ele tá empurrando assim. Sim. Ele não quer agir diretamente, né? Ele tá dando aquela história dos nudges, né? Uns empurrõezinhos. Ele vai lá, provoca o Edric, aí ele provoca o Paul. E aí ele vai se movimentando sempre por trás para não agir diretamente. Ele tá testando, né? E assim, esse livro é muito interessante porque a gente vê um pouquinho mais dos Tleilaxu, Sim, né? é verdade. E a gente só vai entender eles mesmo de verdade lá no Hereges. livro. Hereges. E também no Herdeiro. Exato. E aí você fica assim, gente, como que ninguém percebeu quem era esse povo antes? Pior, viu? Mais ou menos isso mesmo. E aí eu acho que é isso, ele tá só criando o cenário. Só que ele se esquece de que o peão principal, a peça principal nesse tabuleiro é o Kwisatz Haderach. Sim, mas assim, parece, e principalmente nesse momento, depois que ele teve o estresse com o Edric, né? Parece que só ele tá querendo movimentar essas peças, parece que tá todo mundo muito confortável nos seus planos dentro de planos, né? Enquanto esse cara, ele quer ver a mudança do status quo, ele realmente quer ver a movimentação. E às vezes eu sinto que ele quer dizer assim, vou me colocar nessa situação para ver o que acontece, para ver onde eu posso me desafiar, onde eu posso mexer com esse tabuleiro. Tá tudo muito parado para ele, né? E eles todo tempo se desafiando, todo tempo se colocando numa situação. Os outros também estão assim, não preciso fazer o que só porque eu posso ganhar alguma coisa negociando. Exato. E os outros estão nessa posição de confortabilidade, né? Um povo marginal, né? Uhum. O povo de Ix e de Tleilaxu, eles são vistos como os
áreas da galáxia. Então, os outros dois, tanto a guilda como as Bene Gesserit, ela fala assim, eu ainda posso lucrar com o Império, desde que eu consiga o acordo ideal para mim. O povo dele, não. Eles não têm essa opção. E o interessante aqui, né, porque aí a gente vê um dançarino facial em pleno funcionamento, porque a gente viu isso assim rapidamente quando eles fizeram lá uma apresentação, né, para o Paul, para Shani, até o Stilgar ficou com raiva porque eles fizeram o Stilgar lá, ele achou horrível isso, né, ele não gosta. Mas aí o Seitele, ele se coloca como uma mulher Fremen, que a gente já sabe quem é, né? A filha de Otem, isso que é... Inclusive foi o capítulo que eu participei. Olha a coincidência, não tem coincidência, é sincronicidade. Uhum. E aí, ele conseguiu enganar a Shani. Então assim, primeiro ele chegou pra Shani. Gente, vocês percebem o perigo desse homem, que ele chegou perto da Shani. Ele poderia ter matado a Shani. Cara. Sim. Né? Sim, olha a coisa como é, como tem um plano diferente. Porque assim, as Bene Gesserit, a gente já viu que o Paul negociou com elas, porque a reverenda Madre Giles Ellen Morrian, ela tinha pedido para Irola matar a Shani. Né? Então, assim, e aqui a gente vê que o Seitele, ele chegou, ele teve acesso a Shani e ele não matou. Não, e ele realmente, assim, como você falou, ele chegou nesse momento, não matou a Shani, porque ele não quer que seja assim, né? Ele quer que seja imperceptível, né? E ele quer dar a chance também, como é de sua cultura, né? Uhum. Permitir que a vítima tenha uma chance, né? Isso é extremamente cruel e ao mesmo tempo é fascinante, né? A forma como eles lidam com tudo isso. Sim, né? E aí a Shani aceita, né? Porque aí no caso a gente vê também um oficial de segurança que aparece aqui, que é o Banerjee, né? Banerjee, que aparece aqui. E o interessante do Banerjee é que ele é um guarda civil Fremen. Cara, aqui nessas pequenas dicas, o Frank Herbert ele vai colocando um pouco como está funcionando a sociedade em Arrax, né? Então a gente tem os soldados, né, que vão para a guerra, que vão fazer o jihad em outros planetas, mas dentro do Arrax, né, precisa de uma guarda, como se fosse a polícia dele. Tem uma guarda civil Fremen. Então também tem Fremens que cuidam da cidade, né, que são os guardas. E ele aqui... Pascoal, agora você sempre faz umas perguntas pra gente. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Eita. Certo? Diga. O menino Paul. Menino Paul tá ciente, né? Não enganou ninguém, mas ele acha que tá, até porque, né, faz parte da sua arte, né? O seu artifício máximo, né? Mas depois de muito tempo, parece que a gente tá vendo o Paul se divertindo com a situação. Verdade. Ele tá tão inserido naquele joguinho que ele fica o tempo inteiro oferecendo cartas, tirando cartas, e assim, não dou, não vou, não é assim, é do meu jeito. E ele fica esperando, você sentiu isso? Que ele fica esperando essa contraproposta o tempo inteiro, tipo, como quem diz assim, me desafie, vai, me convença, né? E o engraçado é que ele fica também testando, mas ele não percebeu, a Shani não percebeu, o Banerjee não percebeu, sabe? Ele ainda fica... Ele tá se achando. E ele tá pressionando e tentando tirar. Isso tá deixando o Paul muito feliz, assim, porque, sei lá, é como se... Parece uma criança que tá brincando com um brinquedinho novo, né? E o Paul fala, né, que ele não consegue mais ver. Aqui é dito que ele não consegue mais enxergar. Até ele fala, Paul luta para manter a calma, sentia-se nu, a alma abandonada no tempo de cegueira. Ele não consegue enxergar, né? E ele sabe que tem os oráculos, que no caso é o Edric, que consegue ocultar, né, o Seitele. Ele só sabia o que não podia fazer, que ele não podia matar esse dançarino facial. E ele reconhece, né, que a forma que... Ele se sentiu desafiado, muito parecido com aquela conversa com o Edric, né, de um navegador da guilda, que de uma certa forma tem algumas coisas parecidas com o Muad'Dib, né, de presciência, de ser diferente, das pessoas não entenderem muito bem, né?
E ali com o seio dele, com o dançarino facial, ele tá desse jeito, ele tá olhando assim. Pai, mas tu é bom, viu, cara? Mas não me enganou, não. Mas tu é bom. Vamos observar um pouco mais, né? E aí ele ele se transforma, né? A gente até acabou não falando, na Lichna, né? Lichna, Isso. que é a filha do Otemi, que é aquela que ele matou. É aquela que apareceu o corpo sem cabeça, sem as mãos, no deserto, em que a Alia e o Hate foram observar. E ele está ali numa interpretação digna de Oscar, que ele está muito feliz com e realmente é a melhor que ele já fez, né? E o Paul até fala que se ele não tivesse o treinamento das Bene Gesserit e tudo mais, ele não conseguiria também detectar essa situação. Mas mostra também, Rio, do que você falou, ele tem uma simpatia, até o Paul nota, ele tem uma simpatia pela vítima, né? Ele Isso. faz com todo... Cara, é tipo serial killer mesmo, aquele serial killer que, no caso, a gente disse que tem uma certa... Como é que se fala? Uma atenção pela vítima, né? Claro que o cara é um louco, né? Um assassino, mas eles criam essa na cabeça dele, essa psicose, né? Essa neurose, sei lá, de achar que aquilo de um carinho, né? Pela coisa bem doentia mesmo. Alá, Barão Vladimir Harkonnen, alá, Sim, total. né? Nessa situação. Mas ele tem esse cuidado, né? Da roupa, do falar, ele tá perfeito nessa atuação. E ele vai dar um recado lá pro Paul, né? E o recado que ele vai dar pro Paul, ele diz que só pode ser dado para ele. E aí eu posso também para Juliana e pro Rio, eu acho interessante essa parte, porque o guarda lá, Frame, né? Que tá pertinho do Paul, Banerjee, ele fica com a mão na daga Cris. Ele não é um Frame, a descendência dele é de contrabandistas. E que também é uma coisa interessante, né? Porque o Paul colocar um cara como guarda pessoal, um cara que é de contrabandista, em vez de ser um Framer, né? É bem também interessante essas escolhas do Paul. Mas o cara fica com a faca da H-Cris e o seio dele tá naquela interpretação perfeita. Quando o Paul diz assim, pode falar, né? Aceitou, ele acha que tá sendo aceito. Aí ele se joga, ele se joga no personagem. Se sente muito confortável, né, nesse lugar. Caras e bocas, dá uma olhadinha pro Banerjee e fala, né, que não pode haver desconfiança da inocência, o mal não está na inocência. Então começa a jogar, tá se achando o melhor ali e tá na brincadeira, né? Agora eu queria colocar para vocês sobre essa questão do que é que o Tleilaxu, eu sei que ele realmente quer Paul, porque ele fala desse jeito, eu vou deixar para vocês o comentário. Ele fala assim: saíram-se bem até agora, era preciso conduzir o Atreides para aquele caminho especial. Ele tinha de perder sua concubina Frame em circunstâncias nas quais ninguém mais poderia levar a culpa. Então, quando ele fala isso, Rio Juliano, ele já tira o plano das Bene Gesserit. Porque se acontecesse um assassinato, ia ser uma coisa... Para ele, não ia ser o plano, né? O fracasso devia caber apenas ao onipotente Muad'Dib. Era preciso fazê-lo perceber seu fracasso supremo e então aceitar a alternativa dos Tleilaxu. A gente não sabe que alternativa é essa dos Tleilaxu ainda, não sabe. E aí, é interessante, né? Esse plano, a gente já percebe que esse plano não é do grupo, né? Como você falou. Não é. Esse plano é dele. Porque ele quer quebrar esse imperador. Ele quer quebrar de todas as formas. E ele já consegue identificar algo que Paul tenta esconder, né? Pro resto. Ele consegue identificar que Chani é a única coisa que importa na vida de Paul. Então, como é a melhor forma de quebrar esse homem? Deixando ele se sentir culpado, né? Pela morte do seu amor, sabe? Mais uma vez, é genial, mas é cruel também. Juliano, olha, é exatamente isso que você deu nas dicas, nas pitadas de Melange, saúde mental. Ele tá jogando aí com a saúde mental do imperador, né? Eu quero destruir a mente dele. E ele tá frágil, né? Nesse livro é um livro que você vê todas as fragilidades do povo. Sim. A presciência dele tá limitada, ele não
tem o mesmo poder que ele tinha antes. Ele já não controlava muito, ele falava isso. Tinha um controle sobre a presciência. Bem, ela tá vindo menos clara, mais confusa, mais enevoada. Então ele é um homem que no momento ele não tá muito seguro de si. E os conspiradores estão querendo se aproveitar disso. E o único que está enxergando isso com clareza é o Saiteli. E ele quer, ao quebrar de vez esse homem, tentando jogar nas costas dele a culpa pela morte da Shani. Sim, E essa, eu acredito que essa é a armadilha que eles estão tramando. Tanto que a Lishina fala, não, mas a Shani tem que ir. Né? Ele quer tramar aí alguma coisa, que ele quer que o Império... Na realidade, a mensagem dela, né? A gente acabou até não falando, a mensagem dela era que o Paul precisava ir falar com o pai dela, né? O Otemi, que ele tinha Distrans. Ele até fala, né? Eu tenho Distrans. Então, a gente tem que lembrar o que é Distrans. Distrans, aqui no glossário, fala um aparelho que produz uma impressão neural temporária no sistema nervoso de quirópteros ou aves. A gente viu muitos Fremen fazer isso com morcegos. A voz normal da criatura passa a portar a impressão da mensagem, que pode ser separada da onda portadora por um outro Distrans. E a diferença aqui desse Distrans, que é um Distrans humano. Então a mensagem que a Litina, que era o Saiteli, era para o Paul ir sozinho com a Shani para Otemi para receber esse Distrans humano. Então é um cara, ninguém sabe quem é ainda, é uma pessoa que está dentro da mente dela com informações, muitas informações que vão ajudar o Muad'Dib a lutar contra os conspiradores. E aí o Saiteli mostra claramente que a Shani tinha que ir. Então a gente nota que iria acontecer alguma coisa se a Shani fosse. E no final das contas o Paul acaba chamando a própria Litina para ir. E ela, que é o Saiteli, né? Ele consegue dizer que não, que o pai mandou para ficar ali como é perigoso, precisa que receba asilo do Muad'Dib. Então ele acaba fugindo dessa responsabilidade. Isso mais uma vez mostra que tem alguma coisa muito ruim esperando o Paul, né? Se ele não quer ir para lá, tem alguma coisa muito ruim esperando o Paul. E no final das contas o Paul disse, não, lá não tem a mulher do Otemi? Tem. É a sua mãe? Não, minha mãe já morreu, é a nova esposa dele. Então pronto, ela vai servir como essa Sayajina, que é um ritual Fremen, para poder me acompanhar. E aí tudo que ele tem que me dizer, ele vai me falar e não vai ter nenhum tipo de problema. Mas eu queria só falar, né? E aí o Yuri falando sobre essa questão da performance do dançarino, é interessante ver esses planos paralelos acontecendo nessa cena, porque o Saiteli acredita que o seu plano iria depender exatamente do seu desempenho, né? Do Paul não saber sua identidade. O Paul sabe quem é o Saiteli e ainda concorda com o plano. Então, é aquela palavrinha que a Juliana colocou, mesmo que o resultado seja inexorável, né? Então, provavelmente, o Paul é melhor saber escolher esse caminho definido por ele do que ser pego de surpresa. Então, mais uma vez, a gente vê a história do Frank Herbert com o Duque Leto em várias situações. O Frank Herbert conta o final antes de acontecer. E você fica esperando se vai acontecer realmente ou vai haver alguma mudança, né? A gente tem até a esperança de que haja essa mudança, né? Mas se a gente está acostumado com a escrita já por conta do primeiro livro, sabemos que o destino é inexorável. Né? E que ele sabe que está indo para uma armadilha, né? Ele tem consciência, até porque a insistência do Saiteli é uma coisa... Não, tem que ter Shani. Não acha ali. É uma questão de água. Tem que ir. Só aí você já... Pelo menos eu ficaria com esse alerta ligado. Não, total, né? Não, isso me lembrou o Tufi Howard. Quando o Tufi Howard, logo na primeira cena de Duna, ele avisa pro Paul, né? Paul, nunca se fique de costas para as portas, né? E no último capítulo de Duna, em que novamente o Paul, já como Muad'Dib, já vencendo o Imperador, ele se encontra com o Tufi, né? O Paul fala pro Tufi, velho amigo, disse Paul, como você pode ver,
não estou de costas para nenhuma porta. Aí o Tufi fala, meu garoto, né? O universo está cheio de portas, né? Então, assim, o Paul agora é capaz de ver as armadilhas, né? Antes de serem acionadas, né? Antes de serem acionadas, ele consegue ver. Mas isso não importa em nada, porque ele é obrigado a entrar nelas. É um negócio assim cruel, né? Para Sim. algumas situações. E aí a gente vai para a parte final, né? Desse capítulo, um capítulo rápido, né? Que a gente vê essa conversa. Ele é bem pouquinho. Ele é um capítulo curto, né? E ele nota aqui uma coisa que eu queria colocar aqui, ou você ou a Juliana quiserem comentar, ele fala assim: há realmente alguns frames na conspiração. É meio. Sei lá, dá uma tristeza, né? Saber que tem frame. Sim, rola essa. Quando ele tem essa confirmação, né? De saber que existem frame, que é um povo que ele lutou bravamente, né? Apesar da insensibilidade dele não perceber que também é um povo muito orgulhoso, né? E queira ou não queira, é impossível se dar atenção a todos, né? E quando não se dá atenção a todos, alguém vai ficar magoado, alguém vai ficar ressentido, né? O ressentimento é combustível da raiva, né? Acima de tudo. Então, isso causa essa situação de Paul se sentir triste. Porque tudo que ele... Na cabeça dele, óbvio, Sim. tudo que ele fez foi pelo povo Frame. Óbvio que foi por ele também, né? Não vamos ser hipócritas, né, menino Paul? Sim. Não vamos. Não, o menino Paul também pensou nele. Mas, Juliano, olha só. É interessante também a gente saber que o Seitele, mesmo não conseguindo que a Shani fosse, né? Ele acabou não conseguindo isso, mas ele pensa assim: a conspiração não havia fracassado. Aí continua. O Atreides ainda está em um padrão. Destruiria a si mesmo antes de se transformar no oposto daquele padrão. E aí, mais uma vez, Juliana, ele relembra que eles criaram uma amostra grátis de um Kwisatz Haderach, né? Uma amostrazinha grátis. E essa amostra grátis, eles fizeram toda uma questão de perturbação mental mesmo nessa criatura, que ela não conseguiu suportar o que ela veio a se tornar. Então, o que a gente entende que eles fizeram foi um cara que era talvez com princípios e eles conseguiram distorcer o cara de uma maneira tal que ele não conseguia mais se encarar, se olhar no espelho e se matou, né? Então, isso é o que eles estão querendo pro Paul, né, Juliana? E assim, eu fico pensando, o Paul, ele foi criado pela Jéssica de uma forma diferente. Então, quando ele recebe os poderes de Kwisatz, ele tinha uma certa estrutura para lidar com aquilo. Porque ter toda a carga de memórias dos antepassados, né? Ter a visão do futuro, saber o seu caminho, saber que você está caminhando para a destruição, não seria um ser humano ou o que quer que seja que os Tleilaxu criaram que ia suportar esse peso. Sim. O próprio Paul questiona muito o futuro dele. No primeiro livro ele fala, né? Sim. O propósito terrível. Isso. Ele sabe do futuro dele, ele sabe do propósito terrível e ele tá sempre lembrando a gente. Nesse livro ele lembra quão pesada é a carga. E eu acho que eles querem jogar mais carga nas costas dele, quer jogar mais dor pelo que pode vir a acontecer no futuro, para provocar a mesma reação que eles provocaram no deles, né? No Kwisatz Haderach deles. Vamos esticar essa corda ao máximo para ver quando ela arrebenta. Sim. É o que a gente está conversando, que a gente está caminhando para o final da análise. É exatamente isso, né? A natureza sutil dessas armadilhas, né? Que estão sendo preparadas para o Paul, estão ali. E conforme ele falou aqui, até no capítulo anterior, ele não está mais lutando contra isso. Ele está seguindo o ritmo da maré, ele entrou lá na micareta, não consegue mais sair daquela multidão ao redor, ele vai seguir o trem elétrico da destruição até o final. Ele não tem mais vontade, porque ele sabe que é uma cilada, mas ele sabe que seguindo aquela cilada é o caminho de menos sofrimento para ele e para Shani, né? Então é meio que aceitar aquele destino
o menos ruim para ele e para a esposa dele. E eu queria só colocar um detalhe interessante do Seitele. Eu fui dar uma pesquisada nesse nome, que é um nome muito estranho, né? E ele vem do grego antigo, Rio. Olha aí, Mais uma vez, do hein? grego. Seitele, também Skytele, era uma ferramenta usada para realizar uma cifra de transposição. É tipo eles faziam assim, Rio, na época lá da Grécia Antiga, na guerra, eles pegavam um cilindro, Sim. eles faziam 2 cilindros de madeira iguais, um ficava na ponta com um soldado e o outro mais avançado, né? Para eles ficarem se comunicando. Eram 2 cilindros de madeira. E aí eles pegavam uma tira de couro e eles escreviam uma mensagem cifrada. Eles colocavam as letras, tipo assim, o inimigo está chegando. E ele escrevia nessa faixa de couro. Se a pessoa pegasse, e no caso o mensageiro iria levar só essa faixa de couro, né? Porque se ele pegasse essa faixa de couro, eram só letras, né? Letras, vogais ali, sem o menor sentido. Mas quando chegavam e colocavam essa faixa e enrolava no cilindro, as letras e vogais se juntavam e formavam a mensagem, né? Então o Seitele é exatamente isso, é uma mensagem cifrada, é ele próprio, né? É o Sim. que está ali para indecifrável, é o cara que ninguém sabe o que é que está pensando, qual é o verdadeiro propósito dele, ninguém sabe. Até agora a gente sabe que ele tem um plano, mas a gente não sabe que plano é esse, E né? é até assustador pensar que plano seja, né? É até assustador pensar em que plano seja. Mas vamos então para as nossas considerações finais. Vamos. Grande Rio, Oba. estamos aqui mais uma vez, mais um capítulo, 15º. Estamos aqui nesse ritmo. Não sabemos o que é que vai acontecer com o menino Paul. Ô, menino com a Shane. Paul. Rapaz, segundo Frank Herbert aí vai dar ruim, viu? E aí eu queria as tuas considerações finais para esse capítulo e, obviamente, mais uma vez, falasse um pouco da Radiola Mecânica e Sempre. sobre a produção e edição de podcasts, quem tiver interesse, como é que faz. Pronto, rapaz, olha, não apenas podcast, né? Eu já trabalhei com áudio cartilha, já trabalhei com os projetos apenas de narração para alguns clientes, né? Que querem ter uma locução, a gente também faz. Entre em contato lá com Radiola Mecânica, o que você precisar a gente vai encontrar o produto ideal de podcast desse universo maravilhoso que nós amamos tanto e estamos aqui felizes e querendo criar mais, né? Então você também pode criar, pode ter a sua identidade do seu podcast, só falar com a gente no @radiolamecânica ou radiolamecânica@gmail.com ou no meu perfil no Instagram @hildonoliverart. Fala comigo lá que a gente vai vamos chegar na sua linguagem, tá bom? E, gente, capítulo fantástico. Um dos meus personagens favoritos desse livro é o Seitele, é o nosso Joker, é o nosso agente do caos, que tá sozinho e se sentindo feliz porque ele acha que enganou o menino Paul. Mas o menino Paul finalmente tá ali, moleque piranha, se divertindo, estando feliz de novo. Muito gostoso ver o menino Paul feliz, sabe? E me dá muitas esperanças pro que pode acontecer mesmo num destino trágico, né? Que a gente, pelo visto, vai acontecer. Não sei. Estou nervoso. Por favor, tio Frank, por favor, não faça isso. Não faça isso. Não faça. Olha só, a gente também agradece muito a participação da Juliana Almeida. Juliana Almeida foi uma participante da curadoria da Tintália, que a gente, no caso, foi feito lá a leitura de todos os 6 livros, as análises, a gente fez vídeos, eu fiz vídeos explicando um pouquinho cada um dos capítulos, e ela era uma das mais empolgadas, né, sobre esse universo, sempre participando. E tem mais gente do Tintália que vai participar, viu? Eu já entrei em contato, mais gente vai participar. Eu acho muito legal fazer com que os fãs realmente tenham voz. O Duna Hacks Brasil e o DunaCast nada mais é do que
fazer com que os fãs se reúnam, Isso. batam um papo e tenham uma galera pra conversar sobre um tema que ama. E diferente de fã besta de banda de obscura de heavy metal, a gente quer que as pessoas conheçam, a gente quer que... Sim. Eu li ontem, não importa, vem pra cá importa. e vamos conversar. Exatamente. Então, a Juliana, mais uma vez, obrigado por participar. Suas considerações finais e as redes sociais da Juliana vão ser colocadas aqui na descrição do episódio. Mais uma vez, obrigado, Juliana, e suas considerações finais. Hildon, eu que agradeço o convite. Duna é uma saga apaixonante. Eu, quando comecei a ler, confesso que fiquei meio perdida, mas depois eu não consegui mais parar. E esse livro é fantástico. Messias, ele envelheceu muito bem. É um livro que casa com a realidade que tem um outro. Você lê ele e acha que foi escrito. E esse capítulo, ele é muito bom. Porque ele bota na nossa cara o que vai. A gente tá lendo e tá sabendo que tem uma armadilha ali, que o Paul tá caminhando de vontade própria pra ele. Percebeu que ele foi traído, mas mesmo assim ele continua. E isso foi uma das coisas que me deixaram muito doida na primeira leitura. Sai daí, é cilada, e ele tá lá. Continua. E ele tá lá. Mas que vale muito a pena continuar. Porque a forma como ele desenvolve essa história é surpreendente. Mesmo você sabendo que ele tá indo pra uma armadilha, ele te surpreende. E depois que você chegou no Messias, você não para. Não para. Não, porque... E você fala uma coisa séria, assim, o Messias, ele não é o meu livro favorito. Todo mundo sabe que depois de Duna, meu livro favorito é Hereges. Amo Hereges. Mas pra mim, o melhor final da saga de Messias de Duna. Não tem um final igual a esse livro. Gente, preparem-se. Preparem-se que é um final surpreendente em todos os sentidos. Então, assim, é um... Que absurdo, você já leu o final, pastor? Quando eu começo a leitura, eu vou ler sempre o último capítulo primeiro, e depois... tá bom. Nunca. Eu fico me controlando pra não dar um spoiler. Eu tô lendo e tô lembrando do que tá acontecendo. Gente, mas vem junto com a gente que vai dar bom. Os próximos capítulos são incríveis. Tem debates maravilhosos. Não, agora é só melhorando. Vai só aumentando a tensão, só o clima de vai acontecer ou não vai. Então é isso que a gente promete para essa segunda temporada de Messias de Duna. Minhas considerações finais são exatamente essa. Falar ali que Paul tá realmente nessa amargura. Eu também não gostei da minha primeira leitura de Messias, foi complicado, mas o livro realmente envelheceu muito bem, tá muito atual. As minhas considerações finais é exatamente essa, é o Paul agora igual o pai dele, sabe da armadilha, mas só que existe uma diferença, né? O Duque Leto tinha uma esperança de sair, de conseguir superar, né? Sim. E ele já não tem, ele se entregou, ele sabe que não dá para escapar da armadilha. Ele vai de bom grado, porque ali, para ele, para o pensamento dele, para as visões dele, é o menos ruim para ele, para a vida dele e para a vida da amada dele, a Chani. E aí eu peço a vocês que sigam o DunaCast nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Duna Hacks Brasil, né? Que é a única primeira e até agora a única página dedicada exclusivamente ao universo de Duna aqui no Brasil. A gente sempre faz leituras coletivas, a gente sempre faz sorteios e o nosso podcast, que vai vir com bastante novidades. Muita gente vai chegar, muita gente nova, muito Dunaverso aí sendo já preparado para a gente colocar para os nossos ouvintes. Vocês vão curtir muito as temáticas que a gente vai colocar. Então, mais uma vez, muito obrigado, grande Rio, Juliana, um grande abraço, até mais. Um abraço, tchau. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com